Olá, Pro! Tudo bem com você? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Dalila, mas pode me chamar de Lila. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a terceira dimensão dos indicadores de qualidade na educação infantil. Se você ainda não conhece ou não sabe muito bem o que são os indicadores de qualidade, vou deixar aqui no card o vídeo explicando um pouquinho mais. Aproveita, Pro, e já bora estudar a série que fala sobre todos os indicadores de qualidade na educação infantil. Mas vamos ao que interessa. Essa terceira dimensão vai tratar um pouco sobre o que é muitíssimo importante no desenvolvimento das nossas crianças. Não que as outras dimensões sejam menos importantes, não é isso, mas você vai entender o que eu quero dizer. Essa terceira dimensão trata sobre a multiplicidade de experiências e linguagens em contextos lúdicos para as infâncias. O que isso significa, Pro? Isso já é informação carimbada na nossa mente, na nossa prática educativa, que não há nada melhor do que as práticas, a convivência, as brincadeiras, para que nossas crianças possam se desenvolver. Então, os indicadores de qualidade, eles aparecem com algumas questões para que nós possamos orientar o nosso caminho e percebermos se nós estamos conseguindo ofertar às nossas crianças todas essas possibilidades ou a maior quantidade de possibilidades possíveis para que nossas crianças possam se desenvolver. Essa é uma dimensão tão importante que até a quantidade de questões dos indicadores de qualidade são maiores e você já vai perceber. Então, para entender um pouquinho melhor sobre como que deve ser a nossa prática docente dentro dessa dimensão, vamos às questões. Diferente das outras dimensões, essa terceira dimensão é dividida em 4 tipos de perguntas. Primeiro tipo de pergunta vai tratar um pouquinho sobre bebês e crianças construindo a sua autonomia. Lembrando que aqui essa dimensão fala sobre como é que nós damos possibilidades às nossas crianças para que elas possam se transformar, para que elas possam se desenvolver. Então, a primeira questão: as educadoras incentivam os bebês e as crianças na conquista da autonomia para a realização dos cuidados diários, apoiando-as e respeitando-as nesse processo de aprendizagem? Segunda, as educadoras cotidianamente destinam momentos, organizam o espaço e disponibilizam materiais para que os bebês e as crianças vivenciem desafios corporais? 3. As educadoras incentivam os bebês e as crianças a escolherem brincadeiras, brinquedos e materiais diariamente? E, por fim, as educadoras consideram em sua prática cotidiana como e onde os bebês e as crianças preferem brincar, com quais tipos de materiais e o que elas buscam quando brincam, respeitando seus ritmos e interesses? O segundo tipo de pergunta, Pro, trata um pouco sobre bebês e crianças vivendo experiências com o próprio corpo. Então, olha lá. Primeira pergunta: as educadoras ensinam as crianças a cuidarem de si mesmas e do próprio corpo, valorizando as diferenças e motivando cada conquista nesse processo? Aquela questão de fazer o xixizinho ou não, eu acho que cabe aqui, né? Depois, a unidade educacional promove espaços e tempos para o brincar, onde os bebês e as crianças possam vivenciar corporalmente as infinitas possibilidades de movimento? As professoras vivenciam com os bebês e crianças brincadeiras gestuais, brincos e acalantos, promovendo experiências de toque, expressões faciais e conexões como o olhar entre os adultos e bebês e crianças? As professoras exploram as diversas possibilidades de linguagens musicais com os bebês e crianças, utilizando a voz falada, a voz cantada, assim como canções sem palavras com sinais, gestos, balbúcios e sussurros e vibrações? As professoras organizam ambientes e cenários com caixas, cabanas, tecidos e outros, onde as crianças possam viver experiências de contemplação e recolhimento, sendo respeitados os seus processos individuais? E o terceiro tipo de pergunta, Pro, tudo bem até aqui? O terceiro tipo trata sobre bebês e crianças expressando-se por meio de diferentes linguagens que permitem experiências agradáveis, estimulantes e enriquecedoras. Então, a primeira pergunta é sobre isso. Professores propõem aos bebês e crianças brincadeiras com sons, ritmos e melodias com a voz, sinais, gestos, balbúcios, sussurros e vibrações e oferecem instrumentos musicais, objetos sonoros e acesso às culturas musicais? Todos os tipos de músicas? Ou só aquele que você gosta? As educadoras contemplam nas experiências cotidianas a livre expressão corporal nas danças, lutas, esportes, malabarismo, mímicas e outros, considerando a potência do corpo infantil que se expressa, cria, investiga e aprende?
As professoras organizam espaços, materiais e atividades para brincadeiras de faz de conta e jogos de papéis, incentivando e enriquecendo o desenvolvimento imaginário infantil. As professoras incentivam os bebês e crianças a criarem pinturas, desenhos, construções, esculturas com materiais e suportes diversos, papel, chão, areia, plástico, adequados à faixa etária e necessidades específicas, favorecendo a livre exploração e escolha no seu processo criativo. As professoras criam oportunidades para que os bebês e crianças vivam experiências de quantificar, classificar e seriar por meio de jogos, brincadeiras, histórias e situações cotidianas significativas. Professoras contam histórias ou leem livros diariamente de diferentes gêneros com diversos recursos, seja braille, libras, audiolivros, para os bebês e as crianças, promovendo a experiência literária. Isso é importante, hein? Principalmente lá no processo de alfabetização. Professoras incentivam os bebês e as crianças a manusearem livros, revistas e outros textos, oportunizando o contato com portadores textuais e o comportamento leitor. As professoras incentivam as crianças individualmente e em grupos a narrarem suas experiências, suas histórias de vida e contarem e recontarem histórias. Professoras e professores realizam com os bebês e as crianças brincadeiras que envolvem gestos, canções, recitações de poemas e parlendas, explorando todos os sentidos. As educadoras possibilitam o contato dos bebês e das crianças com os elementos da natureza como água, areia, terra, pedras, argila, plantas, folhas, sementes e exploram brincando. As professoras promovem a participação de todos os bebês e todas as crianças nas experiências do cotidiano, respeitando o direito do convívio coletivo. As diversas linguagens e expressividades infantis são contempladas nas práticas educativas, considerando a integração entre eles. As professoras e os professores favorecem o convívio dos bebês e das crianças com a natureza num cenário de interação com seus elementos de livre movimentação corporal. E por fim, o quarto tipo de pergunta aqui, sobre bebês e crianças, reconhecendo e construindo culturas infantis por meio dos brinquedos e brincadeiras tradicionais. Essas nós vemos poucos nas escolas, não é mesmo? Primeira pergunta. Professoras realizam estudos e pesquisas sobre os brinquedos e as brincadeiras tradicionais das infâncias, compreendendo o sentido dessas experiências e construindo coletivamente um rico repertório a ser compartilhado? A unidade educacional proporciona às crianças brincadeiras tradicionais em diálogo com as famílias e a comunidade? A unidade educacional disponibiliza e as professoras oferecem para as crianças brinquedos tradicionais das culturas das infâncias, bola, peão, peteca, pé de lata, carrinho de rolimã, entre outros. A unidade educacional e as professoras e os professores promovem encontros com outros educadores ou pais responsáveis para oficinas de construção de brinquedos e oficinas de brincadeiras tradicionais? Essas são as perguntas dessa terceira dimensão olhando assim parece muita coisa, de repente possamos levantar alguma dificuldade ao trazer isso para dentro da nossa prática docente. Mas conforme a gente vai lendo, conforme a gente vai ligando uma documentação a outra, por exemplo aqui, os indicadores de qualidade mais o currículo, a gente começa a perceber que não é tão difícil assim. É só mais a questão do querer colocar em prática. E quando nós não trabalhamos individualmente, quando nós trabalhamos no coletivo, o coletivo se ajuda, tudo fica muito mais fácil. A minha contribuição vai ficando por aqui, Se você ainda não está inscrito no canal, já é a hora, inscreva-se. Não esqueça de ativar o sininho para você receber a notificação dos próximos vídeos que vão ser liberados por aqui. Se eu contribuir de alguma forma, por favor, já deixe o seu like. Eu espero te encontrar no próximo vídeo. Um beijo, até mais, tchau!